dentro da marca ou de dentro do estabelecimento, quer seja no B2B como no B2C, tá certo? Nós montamos aqui uma pauta, evidentemente, para a gente não derivar muitos assuntos, porque tu bota esse povo aqui, um monte de psicólogo a conversar junto, muito marqueteiro a conversar junto, esse negócio vai ser estendido, vai se estendendo muito tempo. Então, como a gente já está com um delayzinho de tempo, e em respeito a todos esses que já estão com a gente no nosso evento, eu queria começar aqui fazendo diretamente um bate-bola com as duas nossas convidadas, a Pascale e a Fernanda, sobre essa questão toda do CX, né? E eu ia pedir justamente para que a Pascale fizesse a contextualização, né, Paz? O que é o tal do CX? De onde é que vem esse tal do CX, como diz o pessoal? Né? Como é que se traduz isso hoje em termos de entendimento? Muito embora a gente saiba que não é só um modismo, né? Isso já vem há algum tempo sendo pautado como uma parte importante dentro do contexto todo de marketing, mas é importante que as pessoas entendam a natureza do próprio conceito. Então, eu já vou, de bate-pronto, passar a bola para a Pascale para tentar nos contextualizar o que é o CX e onde é que isso impacta a vida das empresas. Manda lá, Pascale. Legal, então. Que bom a gente ver assim essa sala, digamos, de bate-papo lotada de pessoas que a gente conhece. Isso nos deixa tão à vontade, né, Fer? Muito bom. Então, e falar sobre um tema que é de nosso interesse e que a gente vem falando sobre ele, meu Deus do céu, muito. Ultimamente, o CX tem feito parte assim, de tudo que reunião sobre novos projetos, propostas, e eu vejo isso com bons olhos. Nunca se falou tanto em experiência do cliente, nunca se teve tanta empresa, tanto cliente preocupados em ou implementar o CX de uma forma macro ou um recorte, mas, enfim, o tema ganhou realmente os holofotes nos últimos tempos. Como o Clóvis pediu para eu dar uma contextualizada aí pelo campo assim, do conceito, então tudo bem, vamos lá. Por um lado, se a gente for falar em experiência do cliente, isso não começou agora, né, pessoal? Já faz muito tempo que isso existe, desde que exista uma empresa ofertando um produto, um serviço e alguém comprando, utilizando, existe experiência do consumidor. Então, já existe há muito tempo. O termo, a terminologia CX, Customer Experience, é que vem nos últimos tempos, diria assim, no último ano, estando mais em voga por N razões. Então, a gente pode ver que a experiência do cliente, ela vem numa fase evolutiva, se a gente pensa em marketing, né? A gente tem lá a Ferziles aí, me corrija se eu estiver enganada, que é super mega especialista. Então, o marketing na sua evolução sai lá do foco em produto, vem para o foco em vendas, o foco em relacionamento, e a experiência do cliente é a evolução disso. É quando a gente começa a entender que esse relacionamento não pode ser baseado só na entrega daquilo que o cliente esperava, mas existe uma jornada completa para a gente olhar se é que a gente quer que esse cliente se fidelize, que ele realmente recompre, que ele indique, por aí. Então, se a gente for botar no Google, ou se a gente for abrir as principais obras que tratam de CX, a gente não vai achar um conceito, não. A gente vai achar vários conceitos, né? E nenhum está errado, não. A gente precisa entender o que o autor realmente interpreta. Eu gosto de um conceito que diz que o CX, o Customer Experience, é a soma de todas as percepções, sentimentos, emoções do cliente, do consumidor, nas suas interações com a marca, através de todos os pontos de contato, através de todos os canais que ele tem à sua disposição. Então, esse conceito, para mim, ele soa muito bem. Tem outros autores, digamos assim, com conceitos mais minimalistas, dizendo que o CX é a percepção do cliente sobre o que ele tem em cada ponto de contato ou nas interações. Mas eu gosto essa soma de sentimentos aí é bem importante, né? Então, a gente pode começar por aí, né, Clóvis? Vamos conceituar, reforçar a tese que sim, está em voga, as empresas têm se preocupado muito. Acho que o novo normal, a pandemia, dá, digamos assim, um senso de urgência, mas não é de agora o tema, né? A gente, se tu for pensar na Alcon, nos projetos, né, Fer, que a gente desenvolve juntas há muito tempo, eu não tenho medo de errar, assim, que a Alcon já pratica CX há muito tempo, chamando de outros nomes. Né? Quando a gente capacita uma equipe de vendas, claro, em cima de metodologias, mas reforçando a tese de que não adianta só a linha de frente estar capacitada, atender bem, e lá no back-office eu também preciso de todo um aparato, né, de pessoas, de profissionais gabaritados para
quando em contato com o cliente, fazer com que essa régua de satisfação seja puxada para cima, a gente já estava, de certo modo, falando sobre CX, mas de um outro jeito, né? Sem os termos modernos aí da atualidade. Enfim, eu falo muito, tá? Me corta, tira o som, porque senão eu não vou nem deixar a Fer falar, vou ficar aí desenvolvendo. É um assunto que eu adoro e que a gente vem realmente tratando de forma muito intensa nos últimos tempos. Pascal, deixa eu aproveitar esse gancho aqui. A gente tem comumente o conceito de CX, né, ou a experiência do consumidor ligado ao ponto de venda, mas tu está trazendo aqui de uma forma um pouco mais ampla esse guarda-chuva, mostrando que são, de uma certa maneira, todas as interações que ele tem com a marca. Então, isso pode gerar nele a experiência de, por exemplo, né, eu vou pegar um exemplo bem bobo de CX, quando a gente diz assim, como estou dirigindo? Você vê aquele caminhão de uma transportadora, dizer, mesmo um motorista ali na BR-116 está sofrendo uma experiência com a marca que está embarcada num caminhão, que está sob a mão de um motorista, que às vezes é um terceiro, etc, 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 que representa aquela marca, né? Entrega, etc. Né? Com certeza. Agora, se tem uma coisa que é considerada assim como a mãe do conceito é a Disney. Todo mundo fala disso. A grande experiência do consumidor está na Disney. Como é que você viu isso? Como é que você estudou? Como é que a correlação entre as empresas, de uma forma geral, do caminhão da BR para a Disney, tá certo? Nossa, né? Deu um salto, assim, né? O caminhão da BR para a Disney. Mas, assim, eu acho legal tu tocar no tema da Disney, porque lá atrás, quando a gente buscava capacitar as equipes de atendimento, se falava muito, né? Vamos fazer um treinamento, uma palestra, um projeto de atendimento de excelência. A busca era da excelência, baseado sempre nos pilares da Disney. Eu posso não ter concordância de todos, mas para mim, ainda que a Disney lá atrás não falasse de CX desde do seu início de disseminação de uma cultura voltada ao cliente, era totalmente CX. Por quê? E tem um ponto da Disney que eu adoro, assim, não é só a questão da atenção ao detalhe, do encantamento, do surpreender, isso tudo ok, a gente já sabe. Mas desde sempre a Disney, em qualquer uma das suas obras, sempre defendeu a tese, isso tem tudo a ver com o CX, de que cada um, independente da área de atuação na Disney, independente da função, tem que ter, digamos assim, não só um orgulho, mas a consciência do papel que exerce no todo. Por quê? Porque se o Mickey dançar bonito, se a Branca de Neve fizer o seu show, mas na hora da bilheteria a moça for grosseira, a Disney como um todo perde em termos de imagem, em termos de reputação perante os seus clientes. Então, sim, eu continuo assim, sendo super fã da Disney. Em qualquer trabalho, eu faço referência assim, aos pilares da Disney, do encantamento, da segurança, da questão da cortesia. Acho que eles se mantêm super atuais, claro, desde que a gente não esqueça que eles não estão diretamente relacionados à equipe de atendimento por si só, mas a todas as áreas, né, engaixadas nesse mesmo mindset diferente, que é o olhar para a experiência do cliente. E aí, quando tu fala do caminhão, eu lembro a gente vem lendo bastante coisa, eu e a Fer, sobre isso, e fica compartilhando, né, enfim, os artigos, as reportagens e tal. E hoje, né, Clóvis, eu não sei se o pessoal concorda, mas em tempos de novo normal, esse consumidor que já era exigente, já era crítico, já era bem informado, já era digital, já tinha essas características todas, né? Hoje tem, no meu ver, e de acordo com o que a gente vem lendo, eu e a Fer, tem uma percepção muito mais aguçada, muito mais crítica para o comportamento das marcas que transcende o produto e o serviço que eu adquiro. Então, daqui a pouco tu falou do caminhão. Eu tenho lá, comprei móveis de uma determinada marca e ok, a minha experiência, a minha jornada foi ok. Mas se eu vejo alguém dirigindo um carro que tem a logotipia dessa marca e ele está numa velocidade acima da média ou ele não parou na faixa de segurança, aquele comportamento que não tem nada a ver com o produto impacta na minha percepção, eu já começo a repensar as minhas escolhas, né? Acho que hoje esse ponto, principalmente na questão de proteção, de saúde, pesa mais. A gente cria simpatia e antipatia muito rápido, de acordo com a forma como essas marcas estão, digamos, se comportando fora do ambiente de compra e venda. Estou dizendo na sociedade como um todo. Enfim, não sei se respondi o que tu queria. Não, mas é um comportamento muito mais amplo, né, Pascal, do que meramente... É muito mais. Ponto
de venda, né? Ele extrapola o próprio produto, o próprio ambiente onde ele é comercializado, né? Agora, você está trazendo aqui uma série de elementos nessa tua análise que diz respeito à questão de comportamentos, tá certo? Perceber esses comportamentos. E assim como a Disney, evidentemente, que não deve fazer todo esse movimento, ter toda essa engenharia de atendimento, de busca de excelência, se não tiver um pretenso resultado. Então, deve haver, evidentemente, KPIs, tem que ter pesquisa, tem que ter indicadores. E eu queria convidar a Fernanda a trazer especificamente sobre esse tema a questão toda do próprio NPS, né? O Net Promoter Score, que é uma forma da gente investigar de uma maneira um pouco mais quantificada a quantas anda a percepção do cliente com relação a essa própria marca. Quer dizer, o NPS é tudo, Fernanda, tem outras formas da gente entender a resposta que um cliente dá aos estímulos que são dados na trilha de relacionamento ou nas experiências que ele tem. Vamos chegando junto, Fernanda. Vamos lá, pessoal. Estão me ouvindo bem? Estão ouvindo bem todo mundo? Bom, convida eu e a Pascalia, né, para falar, a Paz de CX e eu de pesquisa, vocês têm que começar a me cortar, porque além de ser um assunto que eu sou apaixonada em termos gerais, enquanto inteligência, para embasar o CX também. Então, o que a gente tem visto, né, Clóvis? Não só o NPS. O NPS é uma métrica, vamos lá, mais usual quando a gente vai falar sobre lealdade em relação a marcas. É uma das métricas para o CX, mas tem outras métricas que também se utiliza, como a satisfação do cliente, o índice de esforço do cliente. Mas o que mais eu acredito quando a gente vai buscar uma conexão maior dessa jornada do cliente é a gente bater essa fotografia do diagnóstico dele em todos os pontos de contato. O NPS é uma métrica que tu vai usar quase que mensal para medir essa lealdade. A gente pode torná-la um pouco mais exploratória. O NPS, acho que a maioria aqui que participa sabe, é aquela métrica de neutros, promotores e detratores de marca. Mas eu entendo que na leitura do projeto de CX, a gente tem que ir muito além do NPS, a gente tem que estar mais olhando essa jornada que a gente pega há tempos atrás, a gente também já avaliava que é a nossa teia de atributos, né? Então, assim, o que hoje é significativo para esse cliente, que faz com que ele se conecte comigo e principalmente se mantenha essa fidelidade. Então, quando a gente implementa o projeto de CX, eu preciso entender essa jornada sob o olhar dele, não necessariamente de forma interna. E às vezes, a gente tem essa discussão com o cliente, né? Mas o mapeamento da jornada do cliente é a mesma coisa diagnóstico? Não. O mapeamento a gente faz de forma interna, a gente faz junto com a empresa e faz essa leitura. Agora, quando eu vou para o mercado, eu vou entender o que é relevante para ele. Em cima disso, a gente tem feito alguns projetos que é o rebuilding da curva de valor, né? Ou seja, a gente está saindo um pouco para entender o que me torna diferenciado dos demais, em termos de escolha, né? E a Paz, mais para frente eu vou comentar um pouco o que tem de novo aí de mercado em termos de pesquisa, em termos de comportamento, que a gente verificou que a demanda pela marca e, vamos dizer, a escolha, ela tem outros atributos que antes a gente não entendia e não prestava atenção. Uma marca solidária, humana, que faz sentido para a comunidade. Então, depois a gente vai trazer um pouquinho também de EX, né? Eu vou trazer um pouco sobre cultura também no nosso bate-papo. Tá certo. A Fernanda já tem uma trajetória longa, né, Fernanda, nessa questão de pesquisa. A gente fez um importante spin-off aqui na consultoria e viu a importância de ter toda uma estrutura de pesquisa que a Fernanda hoje dirige como diretora da Ciência, que para os nossos clientes é mais conhecido, talvez alguns ainda não conheçam, que cuida de toda essa parte de levantar, de entender, de compreender essa dinâmica toda de comportamento do cliente. Tem uma prerrogativa que a Fernanda me falou uma vez que eu achei interessante, é a seguinte, que ninguém mede aquilo que não controla. A gente só consegue medir aquilo que tem uma base de controle, aquilo que a gente tem um parâmetro, né, Fernanda? Muito embora esse parâmetro possa ser qualitativo, a partir de uma teia de atributos, ele é um parâmetro, tá? Agora, eu queria trazer justamente isso aqui. Dentro de um projeto especificamente de CX, Pascalia, assim, o que não pode faltar em termos de indicadores? Quais são aqueles indicadores assim, que são fundamentais? Sem isso, eu não construo um entendimento sobre a excelência da experiência desse cliente. Bom, sabe que um dos pontos que me motivam nos projetos de CX que a gente implementa é justamente o fato desses projetos sempre serem sustentados por uma série de indicadores.
Então, é um projeto que o tempo inteiro, à medida que ele evolui, tu consegue parar, medir, ajustar e continuar. Para, mede, ajusta. Isso é muito legal. Então, tem indicadores quant, tem indicadores quali. Os mais, assim, o padrão que não pode faltar, o primeiro a Fer já falou, a gente precisa, um dos indicadores quantitativos é o NPS. Eu tenho um antes da implementação de um projeto CX, e à medida que o projeto evolui, eu vou medindo novamente o número de detratores, de promotores, para ver se há uma evolução, né? uma melhora. O CSAT é um outro tipo de indicador, mais focado à satisfação do cliente. O NPS, né, é muito específico ali em recomendar, não recomendar. Então, se o cliente já usa, a gente mantém o uso daquela pesquisa, daquela investigação e vai medindo esse indicador. A questão do Customer Effort Score, que a Fer falou também, que é o esforço que o cliente tem para resolver as pendengas do dia a dia, né? Então, esse é um indicador muito legal, porque se antes de um projeto de CX a gente vê que é muito alto esse índice, ou seja, eu tenho uma pesquisa que mostra que para resolver o problema de uma conta atrasada ou de uma mercadoria que não chega, eu tenho que fazer 3 ligações, demora tanto tempo, ou eu mando e-mails. Se a gente tem esse tipo de informação, a partir do momento que existe uma cultura CX, a gente precisa melhorar nesse indicador. Não é possível que o meu cliente continue passando por um calvário na hora de resolver problemas do dia a dia. Isso tanto faz se é entre o varejo e a indústria, no B2B, se é com o consumidor final e tal. Que mais, Fer? Vamos lá. A gente tem, claro, indicadores qualitativos que a gente pode estar abrindo. É bem comum acontecer o seguinte, a empresa diz assim, olha, eu uso esses, posso manter? Claro. Tem um que para mim é muito importante, mas nem sempre ele se adequa ao tipo de negócio, que é a taxa de churn, que é a taxa de cancelamento. Então, para empresas, né, cujo produto é algo assim, uma assinatura, é um contrato de longo prazo, a gente consegue medir, sim, a taxa de cancelamento por conta de uma prestação de serviço ruim. Então, esse é um indicador que tem que melhorar à medida que a gente promove as mudanças necessárias, as adaptações para uma cultura CX. Então, esses são os principais, assim, é o NPS, é o Customer Effort, é o CSAT, e é também a taxa de churn. Esses não pode faltar, ainda que alguns clientes nos tragam outros, né? Às vezes tu tem, a gente faz pesquisa, a gente faz enquete com os clientes por evento, ok? A gente pode continuar fazendo, ou deixa eu me lembrar outros diferentes que surgiram. Enfim, pesquisa de satisfação por produto, por entrega, por fracionado, tudo isso a gente vê com bons olhos para analisar a quantas anda, né? Se o índice está bom ou ruim, e partir dali para uma melhora através das mudanças que o CX implementa. Não sei se eu respondi, mas são os principais, tá, Clóvis? Tá bom? Não, mas, Pascal, é o seguinte, quando você está trazendo essa questão do calvário da resolução dos problemas, tu está falando também de uma etapa que é pós a experiência, ou pós-venda. A experiência continua também. no pós. Isso. O esforço todo que está fazendo de manter-se recomendando, né? Ou manter-se recomendando, pode levar o NPS também a um prazo depois de um determinado momento da experiência do cliente. Então, isso é fundamental no projeto, pelo que você está trazendo, no projeto ter essa jornada de todos os pontos de contato, antes, durante e depois da venda, né? Tu fez eu lembrar de um ponto bem determinante, Clóvis. Quando a gente fala de CX, a gente tem que pensar nessa jornada antes, lá durante a investigação, o processo decisório, é bem isso. Quando a gente vai, por exemplo, para o online, isso tem que ser dito, hoje no Omnichannel a gente não consegue analisar uma jornada offline sem que ela esteja cruzada com a online, tem que estar tudo junto e misturado. Porque o mesmo consumidor que vai na loja comprar pode ser aquele que vai um dia comprar no e-commerce ou vai investigar no site. Então é bem importante, sim, o Clóvis está trazendo, eu ia me passar, que nessa hora da gente analisar a jornada e medir toda a minha dificuldade ou facilidade, por exemplo, no contato com canais digitais, ou a forma como a empresa se comunica comigo pelas redes sociais, isso entra na análise da jornada também. Não é só o ato da compra e o pós-vendas, tem o antes, né? Onde eu estou naquele processo decisório de levantar informações, de buscar influenciadores, enfim, bem lembrado. Precisa sim. E como é que a gente faz esse mapeamento desse tracking todo, Pascal, num projeto CX? De que maneira você costuma fatiar isso
no que você chamou de journey. Como é que faz esse caminho? Os projetos de CX que a gente tem, eu costumo dizer que o coração do projeto é o mapeamento da jornada. Esse é o coração do projeto. Mesmo que outras ações derivam disso e que também são importantes, eu não consigo implementar um projeto de CX sem fazer o devido mapeamento da jornada do cliente. O que a Alcon tem feito, o modelo que a gente construiu é, na análise da jornada online, a gente não participa ativamente no sentido de medir. A gente utiliza indicadores que já existem de um Google Analytics ou que a própria área de TI da empresa nos abastece. E no que diz respeito à jornada offline, a gente constrói. Como? Em tempos de presencial, é uma delícia, né? A gente reúne um comitê normalmente, que é designado para isso, pessoas das mais diversas áreas, alguns que interagem direto com o cliente, outros no back-office, e a gente tem lá um dia, normalmente, assim, de um grande brainstorm organizado, claro, onde a gente define todos os pontos de contato, identifica, na opinião de dentro para fora, ou seja, das áreas que estão ali. Exemplo, primeiro ponto de contato do cliente tal da área da saúde. Exemplo, é quando ele liga para fazer um agendamento de uma consulta. Muito bem, o responsável pela área está aqui? Sim. Na tua visão, como que é a experiência que esse cliente tem nesse primeiro ponto de contato? É positivo, o problema é só quando cai na URA. Enfim, muito bem. Segundo ponto de contato, a gente escuta as áreas internas e vai pontuando com os post-its, né? Isso dentro do nosso esquema presencial. Quais são os sentimentos, impressões que o cliente tem naquele ponto de contato? Quais são as questões críticas? Vamos passando por todas as áreas até chegar num momento de ideação, onde esse comitê propõe melhorias, ou quer ver o que acontece muito? Quando a empresa diz assim, meu Deus do céu, Pascal, são 10 pontos de contato e a metade deles está nos trazendo, digamos, situações críticas. Eu não vou conseguir resolver tudo. Para não gerar frustração, qual que é a máxima que a gente adota em CX? Eu acho que isso pode ser até para qualquer projeto. Pensa grande e age pequeno. A gente não vai abraçar o mundo. Vamos escolher as duas áreas mais críticas, onde as experiências estão mais arrebatadoras, enfim, e que a gente precisa resolver com um certo nível de urgência. Feito isso, no presencial, né? No online, a gente está num super desafio, mas é possível. Se tem cliente nos ouvindo, sim, é possível. A gente perde aquela, digamos, aquele ambiente descontraído, o pessoal adora e tem coffee break para dar opinião, falar de experiência e contam causos. A gente perde, digamos, na emoção, no touch do momento. Mas em termos de efetividade, o método é o mesmo. Se a gente tiver aqui essa sala com 40 e poucas pessoas fazendo parte de um comitê, onde a gente vai mapear a jornada do cliente de uma determinada empresa, a gente vai chamando as áreas, a gente vai construindo, é possível. Feito isso, a gente não pode ter uma visão, digamos, parcial, ou seja, só de dentro para fora. Entra a Fernanda, onde a gente faz a dobradinha e eu preciso agora, nos mesmos pontos de contato, entender o de fora para dentro na experiência desse cliente. Falar com o próprio cliente, aí vem as personas, né? Aquela materialização lúdica, que é baseado em fatos reais, mas que é uma criação. E através das personas a gente consegue sim identificar que tipo de experiência esse cliente está tendo em cada ponto de contato e o que é melhor, que é onde pode ou não polemizar. Será que existe conexão e sinergia entre o que eu escutei de dentro para fora? Isso aí confere com a informação de fora para dentro? Ou sai faísca? Porque já aconteceu, né? Eu não vou levantar agora, a gente deixou para depois, mas tem alguns cases aí mais cabeludos, né? Onde o cliente não aceita, eu digo cliente contratante, que como assim eles estão pontuando que essa experiência é tão ruim se a gente se esforça tanto? Então, eu digo que para projetos de CX, a gente tem que ter uma mente aberta, desprovido de preconceito, tem quebra de paradigmas, porque a gente vai se aproximar do cliente e tem que ouvir. E para ouvir, tem que ser sem julgamentos, né? Vamos tentar entender para poder melhorar. Enfim, falei demais de novo, né? Me corta o áudio, por favor, quando eu começo a me empolgar. Aqui que é o seguinte, né? Quem cria essa experiência, evidentemente, com o cliente final, muitas vezes são pessoas. Inevitavelmente, tu tem o ponto de contato com as pessoas. Muito embora as pessoas sejam
as criadoras dos pontos de contato e, portanto, fazem parte da experiência da jornada do seu cliente final nesse processo, né? São elas mesmas, muitas vezes, que criam a história toda de avaliar essa. Então, por isso que tem que ter também um olhar isento, né, Fernanda? De como é que a gente mede. Isso. Exato. O colaborador dentro da empresa também tem a sua própria jornada, né? Isso. Perfeito. Quando a gente fala do projeto de CX, ele não vai estar desvinculado à experiência do funcionário. Tanto que se fala, né, do Employee Experience. É fundamental para que a gente tenha a implementação desse projeto, e a gente está tendo sucesso, né, Paz, com as idas que a gente tem feito, de avaliar o nível de cultura e predisposição que aquela empresa tem, um atendimento nesse sentido e uma entrega de excelência nesse nível. Então, assim, não faz sentido hoje que a gente implemente um projeto de CX se eu tenho internamente um time que não está conectado a esse propósito e não está entre os meus, as minhas índices do que eu valorizo, essa entrega ao cliente. Então, o que a gente percebe muito? Que quando a gente implementa o projeto, a gente vai estar avaliando todos os pontos de contato do funcionário. Desde o onboarding, que é quando ele entra na empresa, a parte de treinamento, a parte de atendimento, de execução, até a saída dele. E nesse contexto, o RH tem sido bastante estratégico, né, Cláudio? Eu acho que cada vez mais vem à luz a importância dele para também estar atento, não só ao projeto, mas que eu possa contratar pessoas ou, vamos dizer, qualificar pessoas que estejam vinculadas a esse valor que eu estou trabalhando. Então, ele não é um projeto só e que a gente fala às vezes, é só um atendimento, é só melhorar a relação com o cliente. Não, ele vem de uma cultura de implementação onde a forma de pensar e o que se valoriza dentro da companhia também muda, né? Então, a gente tem feito muito estudo e uma demanda cada vez mais de avaliar jornada de funcionário. Exemplo, eu não posso hoje implementar um projeto onde eu tenho uma preocupação com o cliente ou a gente se propõe a ser uma empresa inovadora aí de tecnologia, exemplo, com soluções para o mercado, com várias plataformas, com uma inteligência artificial, sendo que internamente os meus processos são conservadores, eu tenho uma relação com meus times muito ainda autoritária, eu não tenho autonomia para falar lá dentro, então qual é a chance que eu vou ter de criar? Então, quando a gente quando a cultura, o jeito de ser daquela empresa, ela não está conectada a uma proposta nesse sentido, provavelmente o projeto vai ter aí um tempo de vida muito curto, né? A Paz pode contribuir em termos da manutenção do projeto, mas se eu não tenho esse indicador sendo medido e avaliando essa jornada, dificilmente eu vou ter sucesso. Então, por exemplo, eu preciso ter pessoas e lideranças engajadas com o processo, eu preciso ter uma maturidade tecnológica grande, né, Paz? Quando a gente fala também de CX, eu acho que a gente não pode esquecer de falar o nível de implementação tecnológica que precisa para isso, porque às vezes a gente cai no papo do atendimento e acha que é muito, não que não seja personalizado, mas a gente acha que é muito pessoal e não é. Hoje a gente precisa de muita ferramenta de interação rápida, para resolução rápida do cliente, então eu tenho que ter uma estrutura, um nível de maturidade tecnológica bem alto também para implementar um projeto nesse sentido. Então, o que a gente percebe, né? Não só na jornada, mas eu captar profissionais que estejam conectados a esse meu propósito. E aí vem, que é um outro papo que seria para um outro meeting, que é a questão do employee branding, né? O quanto que a minha marca está retendo e empregando pessoas profissionais que estão conectados comigo. E a gente, só para dar um exemplo de marcas que estão preocupadas com a experiência do funcionário, a própria Disney que a gente falou, do encantamento, da segurança, da excelência, o Facebook está entre os maiores hoje que tem uma preocupação com o employee experience, a Walmart, o Starbucks tem cases muito legal do quanto que ele faz esse olhar real de conexão. Principalmente essa turma, que eu dei os exemplos aqui, do pessoal mais jovem. Tudo junto ao mesmo tempo e agora. Então, a gente tem que se adequar a essas demandas dessa geração também muito rápido, né? Então, assim, o quanto que também as empresas, elas estão com um time nesse nível de amadurecimento. Legal. Certo. Fernanda, a questão toda é muito além, então, portanto, de medir o clima organizacional, né? Que é vamos chamar assim, uma ferramenta que a gente adota ainda hoje, ela é tradicional, mas medir esse índice de engajamento com a própria branding da empresa, o endo branding, né? Quer
dizer, essa questão vai além da pesquisa de clima. Isso. Tu sabe, Clóvis, que tem alguns clientes que nos perguntam assim, quando a gente vai implementar: mas assim, será que eu tenho que fazer um estudo interno? Mas eu já tenho a de clima, eu fiz agora da Great Place to Work, tenho índice de satisfação, eu tenho o próprio NPS interno, que é um Employee Net Promoter Score. Então, hoje, se tem essas ferramentas, a gente utiliza, né? Eu sempre digo, a gente não vai deixar de lado todo esse nível de informação que a empresa já tem, em termos de maturidade, de pesquisas internas, mas são propostas de trabalho diferentes. No clima organizacional, eu vou estar avaliando satisfação e relacionamento. Ponto. Na experiência do funcionário dentro da empresa, eu vou um pouco além, ou seja, eu vou buscar vínculos e vou buscar um nível de entendimento hoje daquela pessoa dentro da companhia de uma forma diferente. Eu não vou avaliar satisfação, eu vou avaliar engajamento, eu vou avaliar a relação que ele tem com o meu propósito, com a minha estratégia. Então, as perguntas que a gente faz, os enunciados, são muito diferentes de clima. Não que o clima a gente não possa usar, né? Eu acho que quanto mais pesquisa aquele cliente vai ter, quanto mais informação ele vai ter, mais vai funcionar um projeto, mais a gente compreende a realidade dele. Agora, são conceitos e implementações bem diferentes. Pesquisa pulso, pesquisa de engajamento, essas são metodologias diferentes, mas que não se invalidam, se complementam. Pascal e Fernanda, uma pergunta. Vocês estão trazendo que a gente tem que fazer todo o mapeamento, né, dos pontos de contato do cliente, antes, depois, durante todo o relacionamento. Temos que mapear toda a jornada do colaborador. Isso impacta, evidentemente, também uma mudança profunda de cultura organizacional. A Pascal citou essa questão de que a gente tem que estar aberto a críticas, tem que mudar, então, portanto, muitas vezes até mesmo o próprio comportamento e os processos internos. Tu trouxe essa questão também, Fernando, tem que ter tecnologia. Afinal, quanto tempo leva para fazer esse negócio todo, né? Porque quando a gente vai ver todo o trabalho de engenharia, de arquitetura que tem por debaixo disso, até vou chamar aqui de fundação, né? De fundação para a própria construção desse modelo. Quanto tempo leva, Pascal, para a gente imaginar a execução de um projeto amplo de CX que inclui todo esse guarda-chuva, né? Boa, sabe que quando a gente, os primeiros que a gente veio desenvolvendo de maneira macro, digamos, às vezes a gente ficava receoso, assim, de dizer a verdade para o cliente, que era quanto tempo leva. Não, ele vai achar muito. Eu disse, não, vamos sejamos sempre sustentados pela verdade, que a gente aí não erra. Então, a gente é muito aberto e honesto. Um projeto completo de CX, que vai olhar também para o colaborador, que vai mapear a jornada, que se propõe a uma modelagem de cultura, tem a cultura da empresa, tem a cultura CX, a gente vai precisar uma terceira, a interação entre as duas. Não tem como a gente fazer em menos de 1 ano e meio, digamos assim, 1 a 2 anos é o tempo, claro, que vai variar também do quanto o cliente está disponível, né, para cumprir toda aquela agenda necessária daquilo que é tático, operacional, enfim, de CX. Mas de 1 ano e meio a 2, eu não consigo, assim, pensar em menos que isso. Porém, eu acho que vale a gente reforçar que o que tem sido uma constante nos clientes da Alcon é que, sim, tem clientes abraçando o CX de uma maneira super intensa, acreditando na proposta e querendo essa mudança de cultura mesmo, envolvendo todas as áreas. A palavra é essa, abraçando de verdade. Mas tem clientes que sabem da importância desse olhar, desse mindset voltado para CX, mas por um motivo ou outro, que a gente não pode julgar, não entendem que seja o momento ou que estão em plenas condições de fazer um projeto dessa envergadura. Então, tem sido bem comum recortes. Um cliente que quer só o mapeamento da jornada. Um cliente que quer só o mapeamento da jornada interna para depois, quem sabe, fazer a externa. Ou um cliente que quer resolver só a questão das áreas de atendimento, SAC, CRC, mas que tenham essa pegada de CX e melhorem no dia a dia, na rotina de atendimento aos problemas do cliente. Então, tem havido assim uma variedade de aplicações. Isso é muito legal. Porque se o CX é baseado na experiência do cliente, nós, Alcon, também temos que levar em consideração que a experiência do nosso cliente tem que ser positiva quanto da implementação de um CX. Isso significa se adaptar a cada contexto, né? É super customizado, super personalizado. Então, existe o macro, mas existem os recortes que também são muito recomendáveis, digamos assim,
para o início desse processo de CX. Tá certo. É isso? Essa questão acho que é importante que você trouxe, né? Quer dizer, de uma certa maneira a gente tem condição de fatiar, né, Fernanda, todos esses passos. Não há necessidade de fazer isso de forma sistêmica, imediata e única, de uma única vez. Dá para construir isso, né? Agora, lá no passado, né, vocês não eram nascidas ainda, isso na época lá há muitos e muitos anos atrás, houve um grande movimento que as empresas buscaram em termos de excelência, que foi aquele advento da qualidade total. Né? As empresas assim, temos agora ISO 9000, a nossa empresa agora está certificada, né? O Total Quality Control, o TQC, CEP, Just in Time, Kanban, todos esses movimentos, eles levavam anos até a serem internalizados na própria cultura. Havia um movimento todo para isso. Naquele momento, se entendia que só as empresas que fossem grandes podiam ter uma ISO, só quem era grande podia ter um programa de qualidade total, um sistema de qualidade total, uma política de qualidade, é coisa de empresa grande. Na visão de vocês, o CX como projeto, ele só envolve empresas muito parrudas, isso também se aplica a empresas pequenas. E outra pergunta que eu acho que é importante, assim como a gente fala da experiência, a gente está trazendo aqui, muitos dos nossos clientes são empresas B2B. O B2B também é um ambiente para o CX? Como é que vocês veem essa questão toda? Quer começar, Fer? Vai lá. Posso ir, sim. Com certeza, né, Clóvis? Hoje a gente consegue atender e, como a Paz falou, a gente tem aí projetos de diferentes etapas de implementação. Então, vamos lá, PMG, né, dentro, claro, respeitando os indicadores e os processos que são necessários. Mas, sim, se aplica a qualquer empresa e hoje a gente tem demanda de todo que é tamanho e porte de empresas e realidades, seja em produto, seja em serviço, no B2C e no B2B. A gente, às vezes, quando fala mais do CX, a gente pensa muito, né, Paz, em consumidor, a gente pensa muito no B2C, experiência, propósito, ligação com marca, né, a ligação com esse consumidor. Mas o B2B vem tendo muita força nesse sentido, porque a gente tem algumas pesquisas, eu quis trazer uma que eu recebi hoje, que é bem atual, foi levantada agora em 2020, onde ele traz que esse B2B ele está exigindo a mesma experiência que ele tem enquanto o B2C. O que eu achei muito interessante, essa pesquisa mostrou que o B2B, o cliente no mercado, enquanto, vamos dizer, PJ, ele chega a pesquisar 12 vezes online até ele chegar a decidir qual marca que ele vai começar a estudar. Não estou dizendo nem de começar a trabalhar, mas eu vou eleger, eu vou trabalhar, eu vou ver 12 sites, vou pesquisar e vou experienciar diferentes produtos que estão disponíveis de forma online para depois começar a minha jornada de interação com aquela que eu elegi. Então, a gente vê hoje o projeto sendo implementado nas duas frentes, inclusive, Paz, eu acho que hoje a gente está meio a meio, né? A gente está com demandas tanto do CX pro consumidor, como muito no cenário B2B, né? Com certeza. E eu acho legal complementar, Fer, tem uma percepção que a gente acaba tendo e compartilhando que, sim, é possível no B2B, é possível no B2C, ter uma cultura voltada a CX é possível em qualquer empresa, independente do tamanho e segmento. Mas existem características e peculiaridades bem diferentes. Então, por exemplo, se eu estou no B2B, que é o nosso caso, na relação, vamos pensar assim, indústria-varejo, eu tenho que entender que esse lojista tem uma relação normalmente de longo prazo, ele tem compras recorrentes, é um relacionamento muito mais próximo, onde garantir excelência em todos os pontos de contato de uma maneira constante é mais difícil ainda. Por quê? Porque ele vai ter altos e baixos nessa relação, ele um dia vai falar com o financeiro, ele vai falar com o pessoal da logística. Então, eu considero, assim, na minha humilde percepção, um pouco mais desafiador tu fazer com que uma empresa como um todo, independente da área, seja voltada à experiência do cliente e garantir que esse lojista, no caso do exemplo, durante a sua relação, o seu histórico, ele sempre tenha experiências positivas nas interações. Eu acho mais complicado. Quando a gente vai para o B2C, muitas vezes esse cliente que interage com a minha loja, seja ela online ou física, pode ser que ele venha uma vez.
Então, eu garantir que aquele dia seja o suprassumo de um atendimento, ou de todo o aporte que ele precisa, me parece mais simples. Mais simples. Não fácil, mais simples, né? Mas, que mais? O Cláudio tinha perguntado outra coisa aqui. Ah, sim. Tu perguntou também, né, se é para qualquer empresa e tal. Sabe que tem um negócio, é um exemplo simples, simples. Mas eu acho importante para a gente entender como o olhar de CX ou mindset voltado a CX não tem a ver com estrutura, com porte de empresa ou o quão poderosa eu sou. Se a gente pensar num restaurante, vamos pensar em qualquer restaurante, um restaurante que a gente conviva ou que a gente deseja em um dia. Se esse restaurante tem um olhar para CX, ele não vai só se preocupar em ter um cardápio legal, em ter um garçom educado ou um banheiro limpinho. Ele vai se preocupar com algo muito maior na esfera da experiência. Ele vai pensar na hora de reservar a mesa, esse contato com a moça do telefone, como é que está sendo, na hora de estacionar o carro, de falar com o manobrista, na hora que ele chega, quando ele recebe a conta, a música ambiente, o conforto da cadeira. Eu tenho um olhar para o todo diferente daquele foco no produto, onde eu só tenho que ter um chefe maravilhoso e uma comida bacana. Então, é só um restaurante, ele não vai ter daqui a pouco as ferramentas, os indicadores que a gente tem nos nossos clientes, né? Mas ele pode sim ter uma prestação de serviço voltada a CX e ter esse pensamento em todos os pontos de contato. Claro, com muito treinamento, a gente não falou isso até agora, mas CX passa por muita capacitação, não tem como fugir disso. E a Fer tocou num ponto que eu tinha deixado também batido, mas é muito importante. Em tempos de novo normal, onde a minha interação, ela muitas vezes não existe mais no presencial, eu digo lojas que estão fechadas, o showroom que não está sendo usado como ferramenta, né, de convencimento do cliente, muitas empresas correram para o atendimento digital, automatizado, o chatbot, ou enfim, de uma maneira meio que ela louca, sem treinamento, isso se reflete num atendimento que muitas vezes deixa a desejar. Ok, eu sobrevivi, eu continuo com vários canais de contato com o cliente, a pandemia não me afastou do cliente, mas como o negócio foi meio que goela abaixo, sem planejamento, acaba que a Alcon entra, que bom, né, que a gente tem essa oportunidade, mas a gente entra para auxiliar, para contribuir em como garantir que essa equipe, seja ela equipe comercial, atendimento, enfim, vai manter um alto nível de atendimento, de excelência em canais até então não usados, ou usados de uma forma menos intensa, né? Meu Deus do céu, vai ser agora o WhatsApp, o e-mail, vídeo? Como assim vídeo? Eu estava acostumado com um showroom maravilhoso e agora eu vou convencer sobre o meu produto através de uma videoconferência, mas eu não tive essa aula. Então, a gente acaba se virando nos 30, aprendendo, porque para nós tudo também é novo, né? A gente também é consumidor inserido nesse contexto, mas é uma experiência única, assim, de compartilhar com o cliente as expectativas, as dores, as tentativas de adaptação para um contexto novo e sem planejamento. Então, respondi mais o que tu perguntou ali, mas porque eu vou lembrando das coisas ali. Tem uma questão importante que o participante está trazendo aqui, que eu acho que é complementar, é importante. A gente está vivendo uma sopa de letrinhas, a gente não pode se perder nessa sopa de letrinhas, né? Tanto se aplica o CX, né, o Consumer Experience, para o B2C, para o consumidor final, como para o B2B, que é de empresa para empresa, no B2G, que é o Business to Governor, que é a gente na venda para o governo. De uma maneira geral, até o B2B é muito B2, né? Tá certo? Mas, e tu sabe que agora... Opa, desculpa. Independente do canal, independente do contexto, a cultura de atender diferente, a cultura de criar uma experiência diferente, ela é o grande âmago disso, né? Pode ser para canais governamentais, para canais de serviço, marketing industrial, etc, etc. Por favor, Não, é que eu li esses dias e eu achei legal que esse colega, né, essa nossa audiência fez esse comentário, porque a sacada não é minha, eu gostaria que fosse, mas esses dias eu li. Não tem mais esse papo de B2C, B2B, B não sei o quê, é age to age. Eu disse, como assim? É humano com humano, é gente com gente. Porque,
né? Porque se a gente for pensar, ai não, mas eu lido com um CNPJ. Cara, não é um CNPJ. É uma pessoa ali, é um comprador, um dono. Então, esse age to age, eu achei que, independente de ser do governo lá, eu acho que faz todo sentido. Nunca foi tão importante a relação emocional, né, entre quem compra e quem vende. No fundo, atrás de todo CNPJ tem um CPF, né? Então, acho que, por aí. Nossa, filosofia de boteco agora. Mas tudo bem. Pascal e Fernando, é o seguinte, a gente está num ambiente onde todo dia é recorrente esse assunto todo, que a gente está no novo normal, que as pessoas mudaram seu comportamento, que esse lance do low touch economy, da economia de pouco contato, veio para ficar. Acho que muitos canais não vão retornar a ser como era antes, que o comportamento do cliente realmente ele vai ser diferente, tá? Mas qual é a percepção de vocês com relação a isso? Nesse novo ambiente, muda o comportamento, muda também a forma da gente interagir com esse age to age, né, de pessoa para pessoa, né? Qual é a leitura de vocês frente a esse novo elemento que a gente está vivendo agora? Vai lá, vou tocar e depois a Paz faz as considerações. Eu acho que o que mais a gente tem recebido nos últimos meses, né, desde quando estourou a pandemia, foi estudos e acho que assim numa velocidade extraordinária de dados. Então, a gente foi munido e eu acho que diariamente a gente recebe, né? Eu não vou ficar aqui falando muito do que a gente já sabe do novo normal, eu vou trazer alguns itens que eu achei interessante de alguns estudos da IPSO, da Box 1824, que eu sigo, eu acho bárbaro os estudos que eles fazem, mas cada vez, a questão do digital, acho que eu nem vou discutir muito, quanto que o conteúdo e as plataformas e as soluções online como prioridade hoje nessa relação. Mas esses estudos, eu quis levantar aqui alguns pontos que eu achei muito legais. Primeiro, o que tem? A questão da confiança em marca. Tendo um peso enorme. Eu tenho aqui uma pesquisa da UOL, em Brands We Trust, agora de 2020, que 91% dos consumidores classificam como essencial o fator decisivo a confiança na marca, ou seja, o quanto que ela vai fazer aquilo que ela está falando que vai fazer. Às vezes a gente fica num papo meio filosófico, propósito de marca, se faz sentido, o quanto que eu estou atuando na sociedade, mas é verdade e é real, principalmente quando a gente pensa aí das próximas gerações que vão ficar, né? A gente daqui a alguns anos já foi, agora assim, as próximas gerações, os nossos filhos, eles vão estar preocupados com as marcas que têm um fim solidário, foi um dado novo aqui, cada vez mais forte, a qualidade da interação, então assim, por mais que a gente tenha esse on-life que estão falando, né, que é a interação do digital com o real, ou seja, as pessoas buscando mais essa conexão, um momento de pós-verdade, então, o fim do mistério de marcas e daquela leitura mais, assim, inatingível, a marca está mais em contato com esse consumidor, e a questão que eu vejo também nas pesquisas internas, e que é uma discussão que eu tenho tido com algumas empresas, que é a questão da inclusão e da diversidade. Então, não só marcas que se propõem a trabalhar a diversidade, se preocupar com isso, mas internamente também eu trabalho com isso no meu ambiente interno, né? Quando a gente pensa no consumidor, na pessoa que está atenta à marca, ela está olhando para isso também, né? O quanto que a minha proposta de valor interno é de também fazer inclusão de pessoas, inclusão de perfis diferentes, de pessoas diferentes, que é o Brand Activeness, né, que se tem trabalhado muito. Então, esses são alguns pontos que eu vejo como interessantes, saindo daquele papo do novo normal, da tecnologia, mas trazendo esses conceitos que, para mim, fez muito sentido agora nessas últimas pesquisas que eu acabei tendo acesso, né? E, por fim, a qualidade das escolhas, ou seja, hoje o cliente, seja ele B2C, B2B, age to age, ele tem uma qualidade de escolha muito mais refinada e ele está muito mais protagonista. Então, assim, eu não fico muito na mão de uma marca ou de outra. Se eu estou tendo uma experiência melhor com aquela, é para lá que eu vou. E no momento em que tu errar, eu caio fora. A Box publicou agora uma pesquisa que 40% das pessoas estão deixando de ser fiéis a marcas. E aí, o que ele traz? A reputação e o relacionamento, o fôlego que essa marca tem que ter, em termos de reputação, ele é muito maior do que era antigamente. Então, eu quis compartilhar aqui alguns dados, eu até anotei, peguei aqui uma colinha, porque eu não quis esquecer, mas que para mim fez sentido em relação à questão do novo normal. Legal. Paz, manda aí. Eu queria só complementar, que a Fer já falou tudo, né? Eu não tenho tanta pesquisa aqui, meu Deus do céu.
ficou falando uma ou outra, eu disse, eu não tenho tudo isso, mas enfim, eu queria complementar. Quando o Clóvis, né, nos pergunta, eu sei que ele também pensa isso, é óbvio, né, meu Deus do céu, não tem. Quem disser que não mudou, eu não sei em que planeta está. Mudou tudo. A gente continua levando a nossa vida com as devidas adaptações, mas se pensar no consumidor, nas novas regras, na forma que nem diz a Fer, na tomada de decisão, meu Deus, muda completamente. E eu queria pontuar uma pesquisa da Abas, isso, de supermercados, né, que eu achei bem interessante e que faz jus ao que a Fernanda trouxe. Sim, existe, né, uma realidade que é a baixa fidelidade do consumidor hoje para as marcas. Eu estou migrando de uma para outra, transitando, porque eu quero experienciar, eu quero ter a liberdade de trocar, ou por conta de fatores econômicos, ou porque eu me relacionei melhor, me comuniquei melhor com a outra. O motivo eu não vou entrar. Mas nessa pesquisa, olha que interessante, dizia assim, posso trocar de marca, de produto, mas o lugar eu escolho e me fixo em se tratando de supermercado. Por quê? Porque existe um fator da experiência de compra que não existia antes em se tratando de supermercado, que é o quanto eu percebo que esse lugar ele é preocupado com a questão de higienização, proteção, né? Enfim, cuidados com a minha saúde. Então, a partir do momento que eu vejo que sim, esse local me serve porque não é só a questão de experiência, de ter uma variedade de produtos e marcas, de não ter fila no caixa ou de ter alguém sorridente no açougue. Isso tudo, sim, diz respeito aos pontos de contato dentro de um supermercado. Mas hoje, se tiver tudo isso fluindo bem, com os carrinhos lindos, né? Os corredores sem obstrução, mas eu não me sentir seguro dentro desse ambiente, eu nem entro. Então, não é a questão de, o preço. O primeiro fator mostrava essa pesquisa é isso, onde eu me sinto seguro e eu escolho, até porque eu saio menos de casa. Quando eu saio, eu não posso errar, não vou ficar pipocando. Mas nessa questão de experiência muda completamente, né? Questões ligadas à segurança, saúde e proteção, que antes a gente pouco valor dava, ou pelo menos não parava para pensar, hoje acaba no topo da lista, né? E a outra questão, que também vem de pesquisa, já que, para eu imitar a Feira ali, que essa é da ABCOM, ligado a e-commerce, né? A gente já tinha falado nisso num cliente, Clóvis, se não me engano, foi essa semana ainda, mas nessa mudança de comportamento, e que é evidente, aqueles consumidores que já eram digitais, que já tinham por hábito fazer compra nesse universo online, meu Deus, agora é o paraíso, eu continuo fazendo o que eu já fazia, porque eu já domino esse ambiente. Aqueles que até então criavam barreiras, tinham insegurança, colocavam, enfim, como segundo plano, acabaram migrando por uma questão de necessidade, né? Uma questão compulsória, e muitos deles, segundo essa pesquisa, não pretendem voltar para a sua relação com o presencial como era antes. Por quê? Porque eu encontrei uma experiência positiva lá nas lojas virtuais por onde eu transitei e achei muito bom. Chegou na minha casa, eu tive conforto, conveniência, e o número que eu tenho aqui, que é gritante para mim, é que nos últimos 60 dias no Brasil, e esse dado é de ontem, tá? Do dia 21, 107 mil novas lojas virtuais surgiram no nosso contexto. Isso é loucura, é do botequim da esquina até uma grande loja de confecção. Então, para que essas empresas invistam nesse ambiente, é óbvio, né? O comportamento mudou e é para lá que eu vou. Não tem segunda opção. Ou ou a gente fica fora. Mas, enfim, tem muito para falar de comportamento em novo normal, né? Como diz a Fer, as pessoas que nos escutam estão bem informadas, sabem o que está rolando, a gente está só ilustrando com alguns dados que sustentam a tese aí. É uma enxurrada de dados que pintam para a gente todo santo dia, né, Fernanda? É muita coisa. É muito dado. Um outro participante aqui do nosso grupo está fazendo uma questão importante complementar a essa que vocês estão trazendo, que eu acho que é importante escorrer. Nós temos que fazer o cliente entender muitas vezes que, apesar do histórico de todo o relacionamento ter sido construído até agora no presencial, nesse novo contexto eu vou ter que, às vezes, mudar a minha forma de manter o relacionamento. E é um desafio para a empresa convencer esse cliente a manter a marca ainda aderente, né? Vocês têm alguma coisa para comentar sobre isso, Sandy? Como é que a gente pode fazer para... Olha, cara, mudou o mundo, né? Afinal de contas, a gente não tem
como estar com esse contato, mudou essa realidade. E eu vou ter que te mostrar outras formas de manter esse relacionamento aquecido com a marca forte. Né? Vocês têm algum estudo, algum dado, algum comentário sobre isso ou não? Eu não tenho estudo aqui, mas eu lembrei de um fato que aconteceu essa semana com um cliente que vai nessa linha de demorar a cair a ficha de que eu vou precisar manter um relacionamento aquecido, independente do presencial. Nós estávamos em reunião nesse cliente e caiu um dado ali, assim, caiu um dado, eu quero dizer assim, surgiu essa discussão na mesa, assim, digital, né? Na mesa, cada um do seu lado, mas esse cliente, né, ligado ao setor aí de decoração, enfim, super forte relação com os seus clientes finais, intermediários, enfim. E daqui a pouco, quando o presencial já não tem aquele valor todo na tomada de decisão, no encantamento, ele começa a ver um problema que antes não percebia. Exemplo, esses clientes, na tentativa de manter o relacionamento aquecido, continuar comprando e indicando, eles vão para o teu site para buscar os produtos, as ofertas, os lançamentos lá. E quando chegam nesse ambiente, começam a se deparar com problemas na navegabilidade, a questão do UX, que a gente fala, né, que é a experiência do usuário, no caso ali daquela plataforma, começa a trazer problemas. E não, só um pouquinho, não é só migrar, não é só migrar. À medida que eu migro, eu tenho que ter certeza que esse outro ambiente também está gerando uma experiência satisfatória. Então, sim, tem clientes que acabam ficando muito presos no valor da relação pessoal presencial, claro, e quando querem migrar para um outro tipo de relação, de comunicação, de forma de se aproximar desse cliente, acabam se deparando com a situação de que, opa, do jeito que estava, não atende para o nível de exigência que tem hoje. E aí eu lembrei de uma frase, um conceito que eu adoro, Clóvis, eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, me veio à tona agora, que é a questão do equilíbrio, né, do high-tech e high-touch. Então, sim, eu preciso ser high-tech em todos os sentidos, mas se eu não for high-touch, se eu não tiver essa relação aquecida, se eu não mostrar empatia, humanização no atendimento, esse high-tech me consome, eu esfrio a relação e causa esse afastamento. Então, não sei se respondi, mas lembrei dessa situação que a gente vivenciou essa semana com esse cliente. A gente vivenciou isso também, né, gente, na questão da transformação dos bancos, né? A gente estava tão acostumado a ligar para o gerente, resolver tudo com o banco, ou mandar o office boy resolver, e simplesmente isso acabou, não tem mais isso, né? Então, de uma certa maneira, não é só simplesmente fazer a virada de chave para a tecnologia substitutiva, né? Tu tem que construir esse conceito, né? E é trabalhoso isso, né? Vai ser a tendência é ser uma simbiose, né, Clóvis? Eu não acho que a gente vai ficar 8 ou 80, né? Eu acho que é esse on-life aí. Vai ser uma simbiose dos dois. Eu queria, só um parênteses aqui, a gente está falando de experiência, né? Eu queria que só tu contasse aquele caos lá que tu vivenciou. Não, enquanto experiência que tu foi buscar tua certificação de CX. Que legal! O quanto que tem que fazer sentido, né? Às vezes a gente está implementando que nem nós, a gente está implementando um conceito muito legal, mas não está olhando internamente. A gente está pregando isso. Legal. Conta rapidinho aí desse case. Sim, vai ser, prometo ser rapidinho. A questão de ser genuíno, né? Uma coisa é a gente ter o blá 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 de CX, estamos mudando a empresa agora, vamos mudar o nome de saque para CX que vai estar legal. E isso, na verdade, é fake, é uma mentirada, né? Se a gente não fizer de forma genuína, quem vai acreditar, né? E o que a Fer o exemplo que ela está recordando é que a gente está aí numa de fazer cada vez mais certificações, upgrades e, enfim, em cima desses temas que hoje, né, nos absorvem de uma maneira realmente muito latente. E numa dessas aí que eu fiz, eu achei muito interessante e contei para ela que digamos, a escola certificadora prometia um livro, né, um livro sobre o tema para cada um que se inscrevia. E o conteúdo desse livro cairia na tal prova de certificação que tinha data para acontecer. Muito bem. Eu não estou exatamente na minha casa, estou em outro endereço e os correios não estão trabalhando direito. O fato é que esse livro não chegou. E quando estávamos perto da prova, eu fiz contato, né, com o meu canal de comunicação lá da escola e disse, olha, fulano, e o meu livro? Eu olhei
rastreei no correio e eu vi que talvez pode ser, e eu disse, gente, eu só pensando, eu não acredito que ele vai me dar um número, né, para eu rastrear para ver se vai chegar. Aí no que ele comentou isso no WhatsApp, ele disse, para tudo, a gente está falando de CX, né? Faz o seguinte, aguarda até o final do dia, eu vou falar com a editora e vou conseguir a autorização para que tu receba a versão online do livro. É um e-book, tu já baixa na hora e dá tempo de estudar. Amém, eu disse, porque tu fazer uma certificação de CX e receber um livro atrasado, molhado. Te vira. Cara, ia ser muito assim, ó, de desconexão entre conceito, né, conteúdo e prática, né? Mas que bom que não aconteceu isso, ainda bem. E o Clóvis falou de banco. Meu Deus, quando começou a pandemia toda, o banco, um dos que eu tenho conta, chega um WhatsApp dizendo, olá, aqui é o seu gerente virtual, que maravilha, agora vamos nos comunicar por aqui. Eu, ai, que máximo, eu disse, santa tecnologia, né? Nunca mais eu precisar ir lá, entrar, falar com ele, enfim. Aí eu continuei, ele perguntava, ai, posso te ajudar? E aí eu disse, eu quero isso. Nem lembro o que era, algum extrato, alguma coisa. Aí vinha um super link para eu me cadastrar. E eu, tá, Pascale, calma. Normal, faz parte do processo, automação, vai te cadastrar primeiro. Juro que eu não fiquei brava. Cadastrei e tal. E aí continuei a minha trajetória ali, fazendo uma solicitação. Daqui a pouco vem o robô lá me dizendo assim, ai, por favor, bote a sua senha. Tá, botei a senha do Internet Banking. E aí vem o mesmo robô lá dizendo, ai, essa não pode, tem que ser outra senha. Dirija-se à agência para resolver. E o cara, em tempos de pandemia, tu te dá o trabalho de ter um sistema todo high-tech para me mandar um atendimento gerencial por WhatsApp e na hora que a senha não dá certo, ele manda eu ir na agência. Eu disse, não, acabou, assim, ó, caiu no meu conceito completamente. Por isso que não é só ter a automação, é fazer de uma maneira que realmente respeite essa busca de experiência positiva, porque senão qualquer um, né, implanta um software lá e deu, virei high-tech. Não é bem assim, né? Enfim, tô lembrando aqui. Valeu, Paz. Parece. Nós já estamos aqui há 1 hora no bate-papo, infelizmente temos que ir encaminhando, passa muito rápido, muito assunto, a pauta era gigante, né? Mas verdade. curiosamente, por uma coincidência do destino, a data de hoje é a data de aniversário da minha mãe, que já faleceu há muitos anos, mas a minha mãe era uma figuraça. E era daquelas pessoas que todo mundo sempre me fala. E eu recebi hoje, talvez, muito mais parabenizações pelo aniversário da minha mãe do que no meu próprio. E ela já está morta, quer dizer, ela continua gerando experiências depois da vida. Né? É um troço curioso. Mas ela uma vez falou um negócio que eu acho que é importante, tem a ver com isso. Ela disse assim, que viver é criar significado. E as grandes marcas, né, e a grande experiência que a gente gera nos clientes, cria significados. O ideal é que o significado seja relevante, significativo para ele e positivo. E a gente mesmo sabe da importância disso e quão difícil é fazer isso. Né? Às vezes, a gente mesmo internamente se depara com N circunstâncias na qual os nossos próprios clientes aqui têm um momento de reclamação, um momento de botar para fora, de fazer as críticas que são sempre construtivas. Tá? A retratação, na visão de vocês, ela é contributiva? Não? Se você reconhecer o erro, o cara diz assim, poxa, fiz uma burrada, fiz errado, eu quero refazer o significado, eu quero ressignificar essa experiência na tua vida. Ou seja, o impacto desse reconhecimento, ele também é uma experiência positiva, gurias, ou não? Legal. Bom, eu sou fã da retratação, acho que ela é a irmã da humildade. Eu acho que é muito legal, né? Quando a gente, nas relações pessoais, profissionais, a gente reconhece determinados vacilos, erros e, de uma forma muito honesta, se retrata, enfim, pede desculpa, vê uma forma de compensar. Então, a princípio, falar de CX, né, que é a nossa pauta, é falar de ser real, ser genuíno nas relações. Pode ser um telemarketing, se ele não for humanizado no speech, não combina com o contexto atual do nível de exigência dos clientes. Então, sim, desde que, né, uma vez um professor meu dizia assim,
Legal, se retratar é muito importante, mas depende muito do impacto do teu erro lá na vida do outro, para que ele entenda a retratação como algo ok, né? Vamos passar borracha e continuamos na nossa relação legal, ou algo que realmente já é a quarta, quinta, né? A recorrência, às vezes, faz com que a retratação, infelizmente, já não dê a devida chance de retomada de uma relação legal. Então, sim, retratação sempre, mas a recorrência vai perder. É que nem lembra dos feedback lá, eu lembro dos feedback sanduíche, tanto tu faz o sanduíche fazendo o esqueminha de elogiar, dar facada e voltar, que o cara já não acredita, já sei que tu vai vir com esse papo aí, já não convence mais, né? Enfim, eu já acho que quase o João para falar aqui. E eu acho que só trazendo assim o quanto que é importante também no interno, né, com o nosso público, o quanto que essa transparência, seja de retratação, mas a gente está falando aí de transparência na relação, ela impacta, né, de uma forma diferente na própria identificação das pessoas com a companhia, com o funcionário, com aquela empresa, o quanto que eu estou sendo transparente, seja no meu erro, seja na proposta que eu estou atuando. Então, eu acho que não só no cliente, mas interno, né, eu tenho esse mesmo comportamento nas duas frentes. E Clóvis, tu certamente conhece muito bem, melhor que eu, o case do Nubank, mas o Nubank tem na sua célula de atendimento o ato de se retratar como regra, né? Eles, à medida que surgem os problemas, e os problemas surgem, não tem empresa perfeita, né? Não tem atendimento que um dia não dê um tropeço, eles têm enquanto regra. Se o cliente está naquela categoria, tá? Não é para todos, ok? É para um grupo seleto, e eles realmente reconhecem que erraram, numa fatura que chegou tardiamente ou veio em duplicidade uma cobrança, eles têm por regra não só resolver o problema. Olha, seu Clóvis, já mandei uma nova conta aí sem problema. Não, agora reúne a galera, célula de atendimento para os clientes VIPs e aí tem que sair uma ideia fora da caixa. O que faremos para surpreender o Clóvis para que essa retratação dê o efeito uau? Que ele realmente fale por aí, né? Melhore a nossa reputação enquanto empresa que não só resolve, mas encanta e surpreende. Então, quando as empresas têm a retratação como regra, como método de encantamento, eu acho que tem como funcionar muito bem. Essa questão é uma questão curiosa. Há um tempo atrás, eu não sei se está vigente ainda essa regra, havia uma grande rede de hotéis que tinha em cada camareira, em cada funcionário, cada colaborador, cada garçom, uma verba de $50, Olha, um voucher para presenteado aos clientes para qualquer momento. Quer dizer, aí envolve a atitude, a cultura, etc, etc. Não sei se agora com a pandemia ainda tem esse negócio que os hotéis... Acho que agora embolsar o dinheiro não dá para mais. Mas, enfim, Gente, não saber. Eu queria finalizar o nosso bate-papo aqui. Eu não vou fazer um encerramento solene da nossa noite, eu vou fazer de uma maneira diferente, jogando para Pascal e para Fernanda, como eu fiz a abertura, o encerramento, agradecimento da presença de todos aqui na voz de vocês, tá certo? Como responsáveis por esse conteúdo aqui importante. Eu queria só trazer uma última questão e com essa questão vocês respondem e fazem o encaminhamento, tá certo? A questão é a seguinte, Disney encanta os clientes, todo mundo quer encantar os clientes, todo mundo sabe da importância de ter clientes felizes, mas a gente tem batido muito nessa tecla, de que cliente feliz compra, tá certo? Quer dizer, todo CX tem uma finalidade, evidentemente que é de impactar no resultado das empresas, não é porque é bonitinho. Esse resultado, evidentemente, não é necessariamente só grana, né? Mas é produtividade, engajamento. Tem uma série de outros elementos. Qual é o impacto do CX para ajudar a vender? Porque a preocupação hoje muito forte das empresas, nesse momento, inclusive, é de fazer resultados, né? De fazer vendas. Nós sabemos que, nesse momento de crise, ser mais competitivo, estar à frente dos concorrentes. Qual é o impacto concreto do CX para vendas, para resultado, para fazer a empresa crescer? Tá certo? E com isso, já da minha parte, eu me despeço de todos e a Pascal e depois a Fernanda faz o encerramento, tá certo? Manda lá, Pascal e Fernanda. Tá. Enfim, acho que tu já falou tudo, né? O impacto é esse. O CX não é para ser bonitinho, o CX é sim para melhorar a experiência desse cliente, mas qual que é o grande intuito? É que a gente melhore a nossa imagem, a nossa reputação e vendas, né? Por isso que lá atrás faltou, existem indicadores de cross-sell, de upsell que estão dentro da implantação de um programa de CX. Então, sim, eu acredito piamente que através do Customer Experience,
a gente consegue ter um número mais expressivo de clientes satisfeitos, não só com o produto em si, mas com o relacionamento que se cria com as empresas, com as marcas. E a partir do momento que eu estou satisfeito, eu recompro, eu indico, eu volto, eu não fico ligando para reclamar. Então, isso impacta diretamente no resultado e é por isso que tantas empresas, mesmo aquelas assim super focadas, né, em venda, estão enxergando o CX nos últimos tempos como um caminho super saudável e efetivo para melhorar, sim, o bottom line, a venda, o faturamento através desse movimento todo. E a Fer, e aí eu já me despeço ou passo para a Fer? Se despede e passa para a Fer. Se despede. Então já vou me despedir, porque ele vai me cortar depois. Gente, eu sei que não é simples, eu também assisto várias lives, encontros, talks, shows, e assim, é sacrifício para todo mundo que tem um monte de coisa para fazer, e filho, trabalho, cansaço. Então, cada um que nos escutou, por favor, receba o nosso agradecimento, o nosso reconhecimento pelo carinho, pelo respeito conosco. Espero que a gente tenha agregado de alguma maneira e venham os próximos, né? Que certamente isso agora vai virar um padrão Alcon de se comunicar com seus clientes e simpatizantes por aí. Obrigado mesmo. Eu, então, não vou esticar tanto, pessoal. Agradeço, desafiador. Eu estou muito acostumada, né, para apresentar pesquisa, apresentar dado, e sou isenta, e ok. Então, aqui eu estou querendo contribuir e acho que foi muito rico. Eu adoro ouvir a Pascale, adoro ouvir o Clóvis, sempre me enriquece muito. Espero ter contribuído bastante, né, porque aqui a gente sempre, nessa interação, a gente também vai se descobrindo enquanto speakers, né? Então, assim, foi muito também enriquecedor para mim. Como eu sou da área da pesquisa, eu sempre gosto de deixar, né, novos encontros e novos momentos para conversar. Deixaria aí um próximo, que é um tema que eu adoro, que é o Employee Experience, Employee Brand, que eu acho que vale a pena, acho que só para isso. Eu e a Pascale, o Clóvis, a gente ficaria aqui até tarde pensando em vários itens que a gente pode discutir, mas cada vez mais eu acredito na escuta, né, enquanto transformadora de ação e de inteligência. Só fechar aqui com uma citação do CEO da Google, que o objetivo hoje não é oferecer só soluções que o cliente não pensou ainda, mas sim ouvir e entregar o que ele precisa. Tá? Então, em relação a isso, a gente recebe também os feedbacks de vocês, o que foi ruim, o que foi bom, até para melhorar, né? Porque a experiência é o que importa, né, Paz? Isso completamente verídico, né? A próxima vez o Clóvis vai oferecer vinho, canapés para melhorar a experiência do Alcon Talks. Eu acho que está na lista lá. Alguma coisa. Ou ele vai dançar, não sei. Eu vou te dar um protocolo para tu procurar onde é que Tá bom, tá bom. Gente, muito obrigado. E já virou um padrão, Pascal. A gente está com eventos toda hora e vocês com certeza serão comunicados, convidados para os nossos próximos eventos. Tem uma pauta bem bacana. Fernanda, como comentou, tem uma live muito legal. O Alfredo também vai trazer algumas coisas muito bacanas. Todo o time da Alcon vai estar contribuindo com a sua experiência e para mim, especificamente, é uma honra ter todos vocês aqui com a gente e essa dupla maravilhosa no time, tá certo? Muito obrigado, gente. Boa noite. Até o próximo evento. Tchau, gente. Obrigado.